Olá, seja bem-vindo ao canal Excel Sem Segredo e na aula de hoje eu vou dar sequência no estudo de funções apresentando a função índice. No vídeo anterior nós tínhamos elaborado essa planilha onde nós lançamos controle de vendas, do primeiro semestre do ano, e aí foram feitos aqui alguns valores fictícios, tá? Em seguida nós fizemos a soma, a média, o máximo e o mínimo para descobrir respectivamente maior valor e menor valor, ok? E aí, a partir dessa busca que a gente faz com as funções máximo e mínimo, é possível fazer também uma outra função para trazer quem são, nesse caso aqui, os vendedores que tiveram maior venda e o vendedor que teve menor venda. Então veja que no caso que não está digitado, está simplesmente digitado, eu vou alterar aqui um desses campos para mostrar, Então vou pegar essa venda aqui de 38 mil, que é do Felipe Faria, e vou colocar ela mais do que 41 mil. Vamos colocar aqui 45 mil. Aí você vê que automaticamente o Excel muda o nome do vendedor que fez a maior venda, ok? Vamos devolver lá 38 mil. E aí já retorna como estava antes. Vou mostrar aqui em fevereiro também, vou mostrar o da menor venda, Então aqui a gente tem como menor venda 30 mil, vamos pegar um valor inferior, vou colocar aqui para esse vendedor, vamos colocar por exemplo 25 mil, olha lá, veja que a função atualiza automaticamente, tá? O registro para nós, Vou dar um Ctrl Z, pronto. Então essa função aqui que eu fiz, na verdade ela é uma mescla, tá, de duas funções, a função índice com a função corresp, tá? E aí nesse vídeo de hoje eu vou explicar a função índice, como funciona, e no vídeo seguinte, no vídeo da semana que vem, eu vou mostrar a função corresp. Aí nós vamos juntar as duas, ok? Então vamos pegar aqui na planilha 3, eu tenho aqui essa simulação de rotas, tá? Contendo aqui origem e destino, sendo que são 5 cidades, tá? Onde São Paulo é 1, Rio é 2, Brasília é 3, Porto Alegre é 4 e Belo Horizonte é 5. Então veja só, eu digito aqui, por exemplo, o valor correspondente à cidade de origem. Supomos, eu estou em Porto Alegre, então eu vou colocar 4. E o destino, vamos supor, eu estou indo para Belo Horizonte, eu vou colocar 5. Aí ele vai dar lá 1.716 km. Se o meu destino for, por exemplo, Brasília, Brasília é 3, Vamos colocar aqui 3. Aí ele me traz a distância aqui entre Porto Alegre e Brasília, que é 2.116 quilômetros. Então vamos entender como funciona isso. Vou zerar esses valores aqui, tá? Depois eu vou mostrar também como corrigir esse erro, tá bom? Mas primeiro eu quero concentrar na função índice. Então vamos lá, eu vou digitar igual. Vamos colocar aqui acentuado índice. Veja lá que ele já vai sugerir a função para mim. Eu só vou pressionar Tab no teclado ou clicar 2 vezes na função. E aí ele pede para mim ali, você pode ver na legenda, ele solicita que você informe uma matriz, Então matriz é onde estão contidas, no caso ali, as distâncias que a gente quer localizar com essa planilha. Então eu vou selecionar aqui, do D4 até o H8, porque são esses os intervalos aonde estão as distâncias, tá bom? Ponto e vírgula para separar os argumentos. Agora ele pede para mim o número de linha, Então se eu digitar aqui, por exemplo, o número 3, ele vai considerar que a minha origem é Brasília. Olha lá. Vou colocar outro ponto e vírgula. Ele pede que eu digite agora um número de coluna. Então eu tenho aqui as colunas, onde eu posso informar, por exemplo, a coluna 1, que é São Paulo, corresponde a São Paulo. Fecho parênteses e dou um Enter. Veja lá que ele me traz a distância entre Brasília e São Paulo, que é 1.007 quilômetros. Então ele pegou a origem e pegou o destino, ou seja, ele pegou linha e depois coluna, e aí ele achou aqui a distância de 1.007 quilômetros. Só que aí esse valor de linha e esse valor de coluna, eles estão ali absolutos,
eu preciso de criar uma maneira que eu digite o valor que eu quero, tá? Então eu tenho que tornar isso relativo. Vamos apagar aqui, ó. Como é que eu vou transformar isso numa coisa relativa, então? Ao invés de digitar um número de linha, eu vou selecionar um intervalo aqui na minha planilha, ó. Por exemplo, eu vou selecionar aqui esse espaço em frente ao campo origem, que é o D10. Ponto e vírgula. Para a coluna eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou selecionar esse espaço aqui na frente da palavra destino, do rótulo destino. F10. Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Aí ele vai ficar com esse erro aqui, tá? Mas é porque os campos de origem e destino estão em brancos, ó. A partir do momento que eu preencho, por exemplo, eu vou colocar aqui a minha origem Belo Horizonte, 5. E vou colocar aqui o meu destino Rio de Janeiro, 2. Vou dar um Enter. Veja só, ele traz para mim aqui a distância de BH para o Rio, que é 439 quilômetros. Esses valores, essas distâncias eu peguei do Google, tá? Então, vamos testar aqui outros, né? Ó, por exemplo, origem Brasília, 3. Né? Rio, destino aqui, número 2, Rio, 1.165 quilômetros é a distância. Vamos mudar esse destino também, vamos colocar 1 para São Paulo. Olha lá, então, origem Brasília, destino São Paulo, 1.007 quilômetros, tá? Mais um testezinho só para a gente finalizar. Origem 1. Vamos pegar aqui o destino 4. Então, origem São Paulo, destino Porto Alegre. Ele traz lá para nós, ó, 1.136 quilômetros, ok? Bom, agora para a gente finalizar aqui, nós vamos criar um teste lógico para ele não dar esse erro, ó, quando nós deixarmos aqui origem e destino em branco, tá? Esse teste lógico eu vou fazer com a função C, tá? Eu ainda vou explicar mais sobre a função C, né? Só que vou fazer rapidinho aqui só para não ficar esse valor de erro ali, ó. Então eu vou entrar na edição dessa fórmula, eu pressionei F2 em cima dela, vou lá no início, né? Na frente do sinal de igual, e vou chamar a função C. Olha lá. Função C, eu vou dizer que se origem, né, que é o D10, for igual a vazio, ponto e vírgula, então a distância deve ficar vazia, tá? Esse é o meu teste lógico. Do contrário, né, se o D10 não for vazio, ou seja, se ele tiver preenchido com alguma coisa, então ela vai executar para mim a função índice. Tá? Esse aqui vai ser o meu valor ser falso. Então, se D10 for igual a vazio, o valor ser verdadeiro, a resposta, caso isso seja verdade, é vazio. Caso seja mentira, caso seja falso, ele vai executar a função índice para mim. Vou fechar mais um parênteses lá no final, e aí vou dar Enter. Pronto, ó. Agora ele já não fica mais exibindo aquele valor de erro. A partir do momento que eu preencho aqui uma origem e um destino, ele já vai calcular para mim, ó, tá? Veja que conforme eu insiro os valores, ele já preenche aqui, tá bom? E aí tem outras coisas que nós vamos criar depois também com a função C, né? Por exemplo, para evitar que eu insira aqui valores maiores do que 5, né? Veja lá, eu coloquei um valor 6, ele também representou erro, tá? Mas por enquanto eu vou deixar limitado só mesmo nesse teste lógico, tá? Para verificação da célula vazia, que aí quando eu explicar a função C, eu aprofundo um pouco mais, ok? Bom, então esse foi o nosso vídeo dessa semana, espero que você tenha gostado. Peço que você curta o vídeo, compartilhe, se inscreva nesse canal, tá? Me dê o seu apoio para esse projeto continuar no ar, tá? Que o objetivo aqui é compartilhar o conhecimento, tá? Levar a experiência que eu tenho em planilhas com Excel para poder ajudar outras pessoas, ok? Mas para poder continuar fazendo isso, eu preciso do seu apoio. Então curta esse vídeo, compartilhe no seu Facebook, no seu Twitter, tá? Avise as pessoas, diga para as pessoas que está tendo um canal no YouTube que está ensinando Excel
né, de graça, mas com a qualidade de curso pago, tá bom? E vamos fazer com que esse projeto permaneça no ar. Conto com você, bacana? Um grande abraço e até a próxima aula.